Uma pergunta rápida para você. Você usa mais o ralador e o descascador para preparar as suas refeições? Ou você acaba usando mais a tesoura para abrir pacotes e o abridor de latas? A resposta a esta simples pergunta pode revelar muito sobre a qualidade da sua alimentação, aquela que você come todos os dias e também serve para a sua família. No corre-corre do dia a dia, com tantas atribuições que nós temos, trabalho, casa, filho, esposa, marido, não sobra muito tempo para preparar os alimentos e a gente acaba recorrendo a coisas prontas, empacotadas, enlatadas, coisas que basta abrir, servir ou mesmo esquentar no micro-ondas. Mas saiba que essa prática tão comum traz sérios riscos à sua saúde e à saúde da sua família, e é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje neste episódio do Soulcast e da Soul TV, a sua dose semanal de saúde e bem-estar. Oi para você, seja bem-vindo. Eu sou o Dr. Luiz Sela, seu médico de plantão, e trago mais uma vez informações úteis e relevantes para a sua saúde e para a saúde da sua família. Este episódio vai ao ar toda semana no Soulcast, o podcast oficial da Soul Saúde, e também vai ao ar no YouTube como Soul TV. Escolha a sua plataforma e nos acompanhe a cada semana para que você possa viver mais, viver melhor, prevenir doenças e emagrecer de forma natural. O assunto de hoje é o assunto do momento, um assunto polêmico. A gente vai falar sobre a briga recente dos alimentos ultraprocessados e o que eles podem fazer na nossa saúde. Eu vou entrevistar a doutora Renata Levi, ela que é pesquisadora da Universidade de São Paulo, doutora nesse assunto e uma das pessoas envolvidas na formulação desta classificação dos alimentos. Doutora Renata Levi vai trazer informações bastante relevantes para você entender melhor como ter uma alimentação mais saudável. Antes de chamar a nossa convidada de hoje, eu quero fazer uma introdução ao assunto, levando você de volta à sua infância. Eu tenho certeza que você lembra como eram os supermercados e os mercadinhos da época. Tinha uma pequena variedade de produtos industrializados, uma ampla variedade de alimentos in natura, que as famílias compravam para preparar as suas refeições. Com o passar do tempo, nós vimos uma inundação de alimentos ultraprocessados lotando as prateleiras. Alimentos muito gostosos, com embalagens muito bonitas, muito práticos de se fazerem e que acabam sendo uma das primeiras opções de compra da maior parte das famílias. Muitos pesquisadores, inclusive, estão falando que nós estamos vivendo numa era da comida que brilha no escuro. Isso mesmo, alimentos tão artificiais, cheios de coisas que eles parecem comida de extraterrestre. Quero te apresentar o Glow-Nut, o donut que brilha no escuro, que foi desenvolvido na Austrália para uma feira. Olha só que interessante essa comida que parece comida de alienígena. Outros autores se posicionam contra, falando que nós precisamos defender a comida de verdade. Um deles, chamado Michael Pollan, escreveu um livro que foi traduzido para o português chamado Em Defesa da Comida. E para ele resume essa grande bagunça que muitas vezes é o mundo da nutrição em basicamente 3 frases. Coma alimentos, não produtos, coma alimentos, coma não muito e coma especialmente os alimentos de origem vegetal. Michael Pollan tem um jeito muito engraçado de falar e no seu outro livro, Regras da Comida, ele colocou muitas regras interessantes para ajudar você a escolher os alimentos que você vai consumir diariamente. Veja algumas delas. Michael Pollan diz que você não deve comer a comida que a sua avó não reconheceria como comida. Ele também fala que você deve evitar produtos alimentares que contenham ingredientes que nenhum ser humano comum teria na sua despensa, na sua casa. Ele também fala para evitarmos produtos alimentícios que contenham ingredientes que um aluno do 3º ano não consiga pronunciar. Sabe aqueles nomes extremamente esquisitos que a gente vê nos rótulos? Pois então, ele também fala para a gente evitar o consumo de alimentos que você vê anunciados na televisão, a menos que você tenha visto um comercial de cenoura recentemente aí na sua programação. E por último, ele fala que
quanto mais branco o pão, mais depressa você vai para o caixão. Então, usando o humor, ele fala alguns princípios interessantes para que a gente tenha uma alimentação mais saudável. Bom, sem gastar mais o seu tempo, vamos lá para a nossa entrevista. Eu estou aqui com a doutora Renata Levi, ela que é pesquisadora científica do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade de São Paulo. Ela tem formação em nutrição, mestrado e doutorado na área de saúde pública. E atualmente ela integra a equipe do NUPENS, que é o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, também na USP, este núcleo que foi responsável por desenvolver esta classificação dos alimentos em in natura, alimentos processados e alimentos ultraprocessados, que está sendo usada hoje no mundo inteiro. Então, seja muito bem-vinda, doutora Renata. Muito obrigada, Luiz Fernando, é um prazer falar com vocês. Bom, vamos lá, vamos começar a conversar sobre esse assunto que realmente está dando pano para manga aí recentemente, né? Uma polêmica muito grande em torno dos alimentos ultraprocessados. Eu queria perguntar para você, em especial, sobre esta nova classificação. Vários países estão adotando, considerando uma classificação dos alimentos muito boa, muito abrangente, muito correta e muito saudável, né? Fala um pouquinho para a gente sobre esta classificação e como é que foi que ela surgiu. A classificação, ela surgiu foi aproximadamente em 2010, eu acho que foi a nossa primeira publicação descrevendo a classificação. Na época ela tinha 3 grupos e com o tempo a gente foi evoluindo e hoje em dia ela tem 4 grupos de alimentos. O que ela faz? Ela divide toda a alimentação em apenas 4 grupos, são eles, né? O in natura, ou minimamente processados, que a gente chama de grupo 1, que ele é composto basicamente de alimentos, né? De alimentos como eles vieram da natureza. Então, são as frutas, as verduras, os grãos, cereais, as próprias carnes, frangos, ovos, as próprias leguminosas, raízes, tubérculos. É um grupo onde tem de alimentos que sofrem, às vezes, por processamentos mínimos, como limpeza, lavagem, eles só para facilitar a vida da população, mas eles, na sua composição, não agregam, não tem nenhum outro tipo de alimentos ou aditivos ou nada que foi inseridos a ele. Então, eles não têm nada além do próprio alimento que veio da natureza e que pode ter passado por mínimos processamentos. Então, esse é o alimento, então, puro, intacto, como a natureza nos traz, né? O alimento que a gente chama de in natura, né? Ou minimamente processado. E quais são os outros que fazem parte da classificação? Então, o segundo grupo que a gente tem na classificação são os ingredientes culinários. Que eles são alimentos que foram muito processados porque eles são uma extração de alimentos, né? Então, esse grupo caracteriza por isso, por ser uma extração ou do alimento ou da própria natureza, que é o caso do sal, e eles são literalmente ingredientes culinários. Eles são usados junto com alimentos do grupo 1 para fazer as preparações culinárias. Então, entraria nesse grupo o sal, o açúcar, o óleo, a manteiga, o azeite, ou seja, são ingredientes mesmos que auxiliam nas preparações culinárias. Eles têm uma característica, esse grupo de alimentos, que eles jamais são consumidos sozinhos. Dificilmente você tem um item nesse grupo que você consegue consumi-lo. Você necessariamente precisa do alimento do grupo 1 para poder consumir esses alimentos. O terceiro grupo que a gente tem na classificação, a gente chama de alimentos processados. O que seriam os alimentos processados? Eles são basicamente a junção dos alimentos do grupo 1 com os alimentos do grupo 2. Mas essa junção não é feita na sua casa por você. A indústria faz isso por você. Então, seriam assim, os enlatados em salmoura, então o atum que está só em sal, ou o atum que está só em óleo, ou mesmo uma compota de fruta que você ainda consegue visualizar o abacaxi, mas existe lá também a adição de açúcar e de água
Então, são esses alimentos onde o processamento é milenar, é antigo, ou uma fermentação que resulta num queijo ou num pão, né? Então, são alimentos milenares que há muito tempo se utiliza, que faz parte da alimentação da população, né, de uma maneira geral, e que ele só tem basicamente essa junção desses dois grupos. Isso são os alimentos processados. Então, por exemplo, uma massa de tomate, um extrato de tomate, que você tem ali o tomate com sal, talvez um pouquinho de vinagre, ou um palmito num vidro, ou um feijão na caixinha, que já está ali com um pouquinho de sal, um pouquinho de azeite. Isso seriam alimentos processados, entendi corretamente? Exatamente, é quando essa junção é feita na indústria e não por nós. Mas o que você tem lá são esses dois ingredientes. Você pode ter óleo e sal com o peixe ou com algum alimento do grupo 1, mas você só tem isso, são só os ingredientes e os alimentos, né? Você não tem nenhum aditivo a mais do que essas duas coisas. Os molhos de tomate que você mencionou, se eles são só o tomate, óleo e sal, eles são processados. Ok, entendi. E a gente ainda consegue identificar, né? A gente consegue saber que alimento é. Então, você falou do abacaxi em calda. Você ainda sabe que é um abacaxi, né? Uma massa de tomate, né? Você sabe que aquilo é um tomate que foi processado, mas ainda você reconhece que aquilo é uma comida, né? É um alimento que, sei lá, a nossa avó reconheceria, né, que tinha num mercadinho há 50 anos atrás. Sim. Esses alimentos processados, eles ainda mantêm a estrutura do alimento, né? Então, assim, a estrutura alimentar está lá, né? Ela só foi trabalhada de alguma maneira pela indústria, mas assim, a estrutura está lá e todos os componentes que existem lá são conhecidos. Você sabe do que se trata e você conseguiria reproduzir na tua cozinha, vamos dizer assim. Ah, interessante. Então, o alimento processado, para você que está assistindo a gente, é aquilo que a indústria fez para talvez facilitar a sua vida, mas você também conseguiria fazer na sua casa. Comprar tomate, bater no liquidificador, um pouquinho de sal, um pouquinho de azeite, fazer um belo molho, você conseguiria fazer, mas o processado é quando a indústria fez esse processo, esse processamento por você. Agora, o que não é o caso do ultraprocessado, né, Renata? A gente não conseguiria fazer um alimento ultraprocessado na nossa casa, né? Não, Luiz Felipe, Luiz Fernando, desculpa, o alimento ultraprocessado, a gente não gostaria nem de chamar de alimento, né? Ele é um produto alimentício. Todos os ingredientes que tem lá, geralmente eles mal têm alimento, né? O que eles têm dos alimentos do grupo 1 é uma quantidade muito pequena, que é inexpressiva. Eles têm muitos ingredientes culinários, e muitas vezes esses ingredientes são modificados. Então, eles têm, assim, um xarope de milho, eles têm uma gordura hidrogenada, eles têm vários aditivos, né? Então, assim, eles realmente não têm mais a estrutura do alimento. Você olha aquilo, você já não reconhece de qual alimento ele veio, né? Ele é literalmente um produto novo, inventado pela indústria de alimentos. É muito fácil você reconhecer um alimento ultraprocessado, basta você olhar a lista de ingredientes. Se lá na lista de ingredientes tiver algum ingrediente que você não tem habitualmente na tua cozinha, você não usa ele com frequência para preparar um alimento, seja lecitina de soja, caseína, lactose, destrose, todos esses itens, né, que você não tem em casa, aí ele é considerado um alimento ultraprocessado. Geralmente, esses alimentos ultraprocessados, eles possuem aditivos, né, que tem uma característica muito fundamental, que seria alterar a característica do alimento. Então, assim, ele altera sabor, então tem todos os realçantes de sabor, ele altera a textura, então tem todos os emulsificantes que vão ali, que estão ali presentes,
ele altera odor, cheiro, né? Então, eles têm todos os tipos de aromatizante que a gente pode imaginar. Então, ele altera os nossos sentidos e ele faz isso por uma única necessidade, é uma necessidade cosmética, vamos dizer assim, entendeu? O porquê que eles têm esses ingredientes? Eu acho que isso que é importante, assim. Ele tem esse ingrediente porque o processamento pelo qual ele passou é tão intenso que ele destrói a matriz alimentar e que o alimento fica sem textura e aí ele precisa do emulsificante, ele fica sem cor, aí ele precisa de um corante, ele fica sem sabor, sem cheiro, aí ele precisa desses aditivos. Então, assim, não é isso que caracteriza. Você consegue visualizar olhando por esse lado, né? Assim, nesse ponto. Então, assim, eles realmente são alimentos que possuem substâncias que a gente não gostaria de ter no nosso corpo. É essa a característica desses alimentos. Então, basicamente, o alimento ultraprocessado é aquele que você não sabe do que é feito se você não lê o rótulo, né? Então você pega lá um produto, do que é feito isso? Se você não sabe do que é feito, então ele já não usou ali um alimento inteiro na sua preparação, né? Então é uma combinação de substâncias, de coisas extraídas de vários tipos de alimentos que são agora empacotadas dentro de um produto sem vida e que agora recebe uma maquiagem, né? Uma maquiagem de sabor, uma maquiagem de cheiro, para que ele se torne altamente palatável, né? E que se torne muito gostoso. Mas, de fato, eles são muito gostosos, muitas vezes, né, Renata? As pessoas adoram comer isso, né? Mesmo porque a indústria de alimento, o que ela faz? Ela pega exatamente esses ingredientes que tem sabor, que tem realçante de sabor, para fazer com que o alimento seja atrativo e, se pá, até viciante, né? Eles são alimentos que te induzem ao excesso de consumo, por vários aspectos, seja por o excesso de marketing que está por trás deles, sempre uma embalagem muito bonita, seja pela comodidade que é você consumi-los, eles geralmente são prontos para consumo, você pode carregar ele na bolsa, carregar no carro, você não precisa estar sentado à mesa ou estar num ambiente para se alimentar, para consumir esse tipo de alimento. Então, isso tudo são características que vão somando e que elas fazem com que você acaba consumindo muito mais do que você deveria, não prestando atenção no que você está consumindo, enfim, eles têm essa característica, esse somatório de fatores que te faz, o que te induzem a consumir muito mais do que você deveria, né? Eu até lembrei, você estava falando que muitos desses alimentos viciam, eu lembrei daquele slogan, né? É impossível comer um só, né? E de fato é verdade, porque você começa a comer aquilo e é gordura com sal ou é gordura com açúcar, né? Que são combinações químicas que causam muito prazer no nosso corpo, né? A gente sabe que quando você come um produto desse que tem muita gordura e sal, como uma batata chips, por exemplo, ou gordura e açúcar, como um sorvete, aquilo produz do seu cérebro uma descarga de dopamina, né, que é o hormônio do prazer, e dá aquela sensação gostosa e a gente acaba querendo comer mais e mais, né? Mas isso não sai de graça, né, doutora Renata? Qual é o prejuízo que vai ter isso para a nossa saúde? Pois é, os prejuízos são bem grandes, viu, Liz? Olha só. Agora a gente está numa fase, então, de que cada vez mais essa associação com desequilíbrios de saúde fica mais irrefutável, assim, né? Então, o que a gente tem? A gente tem vários estudos, mas, assim, cada vez mais, né, essa classificação, ela ganhou uma dimensão internacional, né? Então, assim, ela tem sido usada por vários grupos de pesquisas ao redor do mundo, né, da área de alimentação, eles são muito conceituados, eles estão revisitando, às vezes, uma corte ou alguns dados que eles já haviam coletado e refazendo algumas análises de associação para verificar a associação entre o consumo desses alimentos ultraprocessados e desfechos em saúde.
o que a gente já tem hoje, né? A gente já tem vários estudos com desenhos adequados, né? Com desenhos longitudinais, que é o tipo de desenho adequado para associar uma exposição a um desfecho de saúde, né? Então, a gente já tem associação com ganho de peso, incidência de obesidade, já bem clara, né, entre alimentos ultraprocessados e obesidade. Já temos alimentos ultraprocessados e diabetes e doenças cardiovasculares e mortalidade por total de câncer, né, por todos os tipos de câncer, especificamente pelo câncer de mama. Já temos associação com asma em adolescentes. Enfim, já tem uma série de desfechos que já está comprovadamente associados ao consumo de ultraprocessado. E melhor ainda, a gente tem um estudo que na área de alimentação é uma coisa muito rara de acontecer, que é o ensaio clínico controlado, né? Tem um ensaio clínico controlado feito pelo Hall, lá no NIH, que confinou várias pessoas por 28 dias e que comprovou que o consumo de ultraprocessado resultou num consumo excessivo de caloria e num ganho excessivo no período que eles foram estudados. Essas pessoas foram confinadas, né? Ficaram 28 dias, entre aspas, presas num lugar, ficaram 14 dias com uma alimentação sem ultraprocessado e depois inverteram, ficaram 14 dias com uma alimentação com ultraprocessado, eram 2 grupos, né? Então, assim, é como se você tivesse você ajustado por você mesmo. Então, você em 2 momentos diferentes, um momento comendo não ultraprocessado e um momento comendo ultraprocessado, e você verificou que quando você estava comendo ultraprocessado, você comia mais caloria e teve um ganho de peso no período. Então, assim, a gente já não tem muito mais dúvida disso. Agora a gente tem 5 revisões sistemáticas de ultraprocessado com desfechos em saúde, que também foram publicadas recentemente. Temos uma meta-análise com ultraprocessado e obesidade e ganho de peso. Ou seja, a gente está chegando a uma conclusão que é meio irrefutável da associação entre esse tipo de alimento com prejuízos à saúde. Nossa, você citou muitos estudos de peso, né, revisões sistemáticas, meta-análises, ensaios randomizados, que para quem está nos ouvindo não sabe, são estudos da mais alta categoria, são metodologias muito eficientes para realmente detectar se existe uma associação entre um alimento, por exemplo, um padrão alimentar e algum tipo de doença, né? Mas você estava falando, doutora Renata, e eu me lembrei de algumas coisas. Me lembrei daquele filme Super Size Me, não sei se as pessoas já viram, daquele rapaz que se propõe a comer fast food durante um período e ele faz o antes e o depois na saúde dele. Né? Claro que isso não é um ensaio randomizado, mas é a experiência na prática na vida de uma pessoa. E eu me lembrei também da história dos índios Pima nos Estados Unidos, um grupo de índios que tinha uma boa saúde. Eles comiam do que plantavam, preparavam o alimento da forma simples, como eles sempre fizeram há muitas gerações, trabalhavam na agricultura, até que foi feita uma barragem, uma espécie de uma hidrelétrica naquela região, e um rio que servia a essa tribo de água foi desviado, eles perderam o espaço que eles tinham para plantar, com todo aquele lago artificial que foi feito na produção de energia. E aí o governo, para ajudá-los, começou a enviar alimentos ultraprocessados em caminhões, né? Não sei se eu posso dizer a palavra ajudá-los, se é a palavra certa, mas eles começaram a receber macarrão instantâneo, uma série de biscoitos, bolachas, toda a espécie de alimento ultraprocessado. E começaram a depender daqueles alimentos porque eles não tinham mais como plantar. Além disso, eles não trabalhavam mais na horta, porque eles agora tinham a comida pronta chegando até eles. Bom, o que aconteceu com essa comunidade indígena? Eles hoje têm níveis assustadores de obesidade e diabetes,
tem uma série de problemas de saúde e muita gente acha que é um problema da genética, mas não é, porque os outros índios Pima do México que não passaram por esse problema continuam com a saúde deles como sempre. Então, de fato, foi essa mudança, essa invasão dos alimentos ultraprocessados na vida dessa comunidade que acabou criando essa grande catástrofe, né? Doutora Renata, então, muitos problemas de saúde associados com o consumo desses alimentos, e talvez seja por isso, então, que o Guia Alimentar da População Brasileira trouxe esse assunto à tona para orientar melhor a população brasileira e os profissionais de saúde sobre como deve ser a nossa alimentação. Fala um pouquinho para a gente sobre esse guia. Qual é a mensagem central desse guia que foi elaborado pelo Ministério da Saúde com o apoio total do departamento da qual a doutora faz parte? O guia foi elaborado, foi um processo longo de elaboração. A gente ficou, o Ministério que fez a condução, né, da elaboração do guia, e ele teve uma coordenação técnica do NUPENS, né, que é o Núcleo de Pesquisa Epidemiológica em Nutrição e Saúde. E o guia incorporou a ele a classificação nova, essa que eu acabei de descrever. O processo de elaboração do guia durou em cerca de 2 anos. Ele foi muito grande, mesmo porque a gente teve que transformar uma classificação que foi escrita com um intuito científico, né, de uso para artigos científicos, numa recomendação, o que é super árduo de fazer e é para você que você tem que comunicar, né? Você tem que conseguir comunicar. O guia foi assim muito legal fazer, assim, porque a gente teve meio um desafio de se comunicar com a população. A primeira decisão que o guia tomou, essa nova versão que a gente tomou com relação a essa nova versão do guia, é que ela deveria se comunicar com a população mesmo e não com os profissionais de saúde, como acontecia no guia anterior, né? Então, assim, a gente achava que quem tinha que se apropriar do guia era a própria população e não os profissionais de saúde. Então, a linguagem dele deveria comunicar com a população. E para isso, a classificação nova era muito boa, né, assim, sobre esse aspecto, porque o guia deixou de ter uma abordagem de nutrientes e passou a falar de alimentos, de refeição, né, que é muito mais acessível para o leigo, né, assim, é muito mais fácil a pessoa saber que ela tem que comer alimentos do grupo 1, in natura, minimamente processados, do que saber que elas precisam comer proteína ou evitar gordura saturada ou evitar determinados tipos de nutriente, né? Então, acho que isso foi uma grande mudança. Então, o guia teve esse pano de fundo, assim, de mudar e de tratar a alimentação de uma maneira mais holística, né? Assim, não é só os nutrientes, faz diferença onde estão esses nutrientes, alimentar-se não é só uma junção de nutrientes, né? O alimento é muito mais do que uma junção de nutrientes, né? Ele tem uma estrutura, então, assim, tudo isso foi importante. Assim, alimentar, tem todo o aspecto cultural da alimentação, que no nosso país é riquíssimo. A gente tem 5 regiões, onde cada região tem um padrão de alimentar completamente distinto de outros. O guia ele veio trazer de volta, resgatar toda a diversidade cultural que o país tem das 5 regiões, né? Assim, a principal mensagem que o guia traz é: prefira sempre alimentos minimamente processados in natura a alimentos ultraprocessados. Essa é a regra de ouro do guia, né? Então, assim, além dessa, tem mais 4, são 10 passos que são importantes, que eu não vou lembrar aqui de cabeça todos eles, mas basicamente de recomendação faça a base da tua alimentação com alimentos minimamente processados ou in natura, use ingredientes culinários, mas com moderação, sempre tentando moderar esse tipo de alimentos. Os alimentos processados, eles podem participar da alimentação, mas sempre acompanhados dos alimentos do grupo 1 ou do grupo 2, ou como parte de uma refeição. E os alimentos ultraprocessados devem ser evitados do jeito que você conseguir evitar, evite.
porque eles realmente fazem mal para a saúde. Essa é uma classificação muito interessante e o Guia Alimentar acho que foi muito feliz. Eu li a primeira versão quando saiu, depois fiquei muito surpreso positivamente quando eu vi, né, esse guia que foi elaborado, revisitado. Ele foi aclamado no mundo inteiro como um material realmente muito bem elaborado, ou muito equilibrado, muito que conseguiu traduzir muito bem a ciência para o prato do brasileiro todos os dias. Mas eu imagino também que teve gente que não ficou feliz, né? E recentemente, não sei se você está acompanhando isso, este guia está sendo grandemente atacado, especialmente pelo Ministério da Agricultura, e eu imagino que também tem aí um grande lobby da indústria de alimentos, né, doutora Renata? Qual é o teor desses ataques e por que esse guia está sendo atacado dessa forma? Então, Luiz, na verdade, ele sempre foi atacado desde antes do lançamento. Eu me lembro que no dia em que o guia ia ser lançado em Brasília, eu estava no avião quando me ligou a secretária do núcleo falando assim, Renata, você está onde? Eu falei, já estou no avião, indo para Brasília. Ela falou assim, cancelaram o lançamento do guia. Então, assim, um dia antes do lançamento, o presidente da ABIA na época, o Edmundo, sentou com o ministro da Saúde, que era o Chiori, que tinha acabado de entrar no Ministério da Saúde, e falou para ele que se ele lançasse o guia, eles iam terminar com vários acordos que existiam entre a indústria de alimentos e o Ministério da Saúde, dentre eles o de redução de sal dos alimentos. Aí o ministro parou o lançamento, foi tomar, se apropriar do material, né, antes de lançar, e decidiu lançar na Conferência Nacional de Saúde 1 mês ou 2 meses depois. Ou seja, a indústria de alimentos já tinha se incomodado com o teor do guia há muito tempo, né? Assim, há muito tempo. Só que no Ministério da Saúde ela não conseguiu eco, né? Assim, não deu muito certo a empreitada deles, né? Aí o que eles resolveram? Agora resolveram ir para o Ministério da Agricultura, né? E agora parece que em algum momento isso se tornou, por algum motivo, isso acabou ecoando lá dentro do Ministério. E o que eles pedem, obviamente, né? O Ministério da Agricultura escreveu uma carta, né? Para o Ministério, um pedido para o Ministério da Saúde para que o guia alimentar fosse revisado e que a menção da nossa classificação e dos alimentos ultraprocessados fossem retiradas do guia, alegando... o pedido é completamente descabido, assim, mal elaborado, mesmo a redação é muito triste, é muito mal feita, e o que eles alegam é que a classificação é confusa, que não conversa com a sociedade e que ela não tem uma base científica, uma evidência científica para suportá-la. O que não é verdade, né? Assim, não é nada verdade. É uma coisa assim bizarra eles terem partido para isso. Mas eu acho que eles conseguiram alguém para escutar eles no Ministério da Agricultura. E, além disso, uma outra parte que eles estão pedindo para que seja revisto é que o guia sugere que você faça alimentação baseada em alimentos minimamente processados e que dê preferência aos alimentos de origem vegetal. Até porque o consumo de carne do brasileiro é muito assim, vale a pena reduzir. E carne, eles acham que não existe evidência científica de que carne vermelha faça mal para a saúde. A gente sabe que existe várias evidências, e ainda pior, eles dizem que não existe evidência de que carne de boi ou carne vermelha comprometa a sustentabilidade do sistema, ou que tenha maior emissões de gases. O que também é para lá de comprovado, ele é quase um outlier de emissão de gases, quando você põe a carne e faz assim, né? Uma coisa, não dá, são coisas que não dá para refutar, é quase como a terra plana, entendeu? Assim, infelizmente, a ministra da Agricultura não acredita em ultraprocessados, né? E nem tampouco no malefício que a carne faz para o meio ambiente. Então, é muito difícil, né, Luiz? Agora a gente está, assim, correndo atrás
e eu acho que a sociedade está nos ajudando. A gente teve várias manifestações de sociedades importantes, né? Então, teve o Conselho Nacional de Nutrição, o Conselho Regional de Nutrição, o Conselho Nacional de Saúde. Essas sociedades mais importantes, né, da saúde, óbvio, já saíram em defesa do guia ou em defesa da gente. Assim, sempre tem um lado. Agora a gente está tentando defender e mostrando a importância desse documento, né? É isso que a gente está vivendo hoje nesse país, por incrível que possa parecer, né? É muito interessante isso, porque existem já estudos que comprovam o malefício dos produtos ultraprocessados, do consumo da carne vermelha, o impacto da carne vermelha na sustentabilidade, mas parece que a ciência não chega até algumas dessas políticas públicas, e a gente vê isso também um reflexo até na questão da publicidade, né? A gente tem hoje, por exemplo, a proibida a propaganda do cigarro no Brasil. Nessa área do tabagismo, o Brasil já está bastante avançado nessa legislação. Existe uma certa restrição na divulgação, na propaganda de bebida alcoólica, apesar de que a gente vê na televisão aí comercial toda hora, mas na parte de alimentação não existe muita regulamentação, né? Então a gente vê o tempo todo comida, produtos sendo propagandeados e as pessoas acabam recebendo essa informação e isso acaba afetando a decisão no momento da compra, né? Você acha que a gente deveria ter uma certa regulamentação na publicidade desses produtos ultraprocessados? Acho. A gente já chegou a ter várias regulamentações passando, beirando serem efetivadas. Assim, eu acho que qualquer propaganda, principalmente dirigido ao público infantil de alimentos ultraprocessados, deveria ser proibida. Eu acho que devia ser proibido, devia existir uma regulamentação das cantinas escolares. Acho que essas crianças não precisavam ter contato com esses alimentos dentro de um ambiente que deveria ser construtor para ela, ou seja, dentro da escola. Então, assim, a gente eu acho que o governo precisa agir, entendeu? Agora, a gente fala hoje de cigarro, e eu acho que o exemplo do cigarro, ou até mesmo o exemplo do aleitamento materno, né, do leite em pó e dos respectivos produtos para essa faixa etária, menores de 6 meses, são exemplos a serem seguidos, né? Assim, o fumo hoje, a gente fala, não, é proibida a propaganda de cigarro, não acontece mais, mas eu cresci vendo Hollywood, o cavalo, o cara subindo no cavalo, de jet ski, vivenciando essa propaganda. Para a indústria, para a saúde pública conseguir, entre aspas, vencer a indústria do tabaco, foi uma escalada fenomenal, foi super difícil, entendeu? Assim, e a gente está passando por isso agora com a indústria de alimentos, entendeu? A parte do aleitamento materno também foi isso. Na época, nos anos 70, a Nestlé passava nas maternidades distribuindo leite em pó. Leite em pó para as mães que acabaram de ter neném, desincentivava completamente o aleitamento materno. Essa briga foi enorme, foi proibido que isso acontecesse, foi proibido propaganda de leite em pó para menores de 6 meses, ou de mamadeira, ou de bico de mamadeira, e o Estado entrou protegendo essas mães, né? Teve a licença maternidade, que permitiam que as mães ficassem ao menos 4 meses amamentando seus filhos, ou seja, tem algumas horas que a gente precisa da intervenção do Estado. Então, assim, precisa do mesmo jeito que aconteceu no cigarro, e diminuiu a prevalência de fumantes absurdamente no país, como aumentou a mediana do aleitamento materno muito depois da ação do governo, né? Então, assim, a gente precisa que o governo haja. Eu acho que precisa taxar alimentos ultraprocessados, precisa dificultar o acesso de alimento ultraprocessado e precisa regulamentar as propagandas, principalmente as dirigidas ao público infantil, né? Isso precisa ser feito.
É muito interessante o que você falou, porque fumar era chique no passado, né? Você falou era glamouroso, né? Você fumar era uma coisa bonita, né? Era uma questão de estar aceito na sociedade. Hoje é o contrário. Se você fuma, você já tem uma série de restrições, ou tem gente que se incomoda com o cheiro, né? Fumar deixou de ser chique e passou a ser brega. Mas isso não aconteceu ainda com a parte da alimentação, né? Eu costumo falar que... Mais ou menos, mais ou menos. Se você for pensar por esse mesmo fio, né? A indústria de alimentos fez com que o cozinhar fosse mico. Assim, a incentivar a pessoa a cozinhar, isso era coisa que, de repente, ficou mico. Era muito melhor você comprar um produto pronto, entendeu? Hoje em dia é que está tendo um resgate de promover habilidades culinárias e promover o cozinhar, mas mas isso já aconteceu da indústria tentar fazer com que essa função fosse mico, associar essa função à obrigação da mulher, entendeu? Assim, e aí a mulher começou a se libertar disso, né? E, assim, e a gente quer trazer, não obviamente deixar isso como função da mulher, Deus me livre, mas assim, é uma função onde todas as pessoas do mesmo ambiente, da mesma casa, deveriam exercer o prazer de cozinhar, entendeu? Entre homens, mulheres e todos os filhos, né? Assim, então, assim, eu acho que isso precisa ser resgatado. O guia está aí para ajudar nisso. Na época que a gente lançou o guia, que o Ministério lançou o guia, a gente fez isso, inclusive, em parceria com o evento da gastronomia, né? Para associar a cozinhar como sendo uma coisa boa, uma coisa prazerosa, uma coisa bonita, um resgate cultural, por que não, entendeu? Mas eu acho que a indústria tentou sim. Sim, existe esse glamour, né, do alimento processado. Dificilmente você vê as pessoas tirando uma foto de um prato de arroz e feijão e postando nas redes sociais, né? Agora, quando elas compram uma coisa ultraprocessada ou vão em algum lugar e comem alguma coisa, vão numa cadeia de fast food, tiram uma foto, então acaba ainda sendo aquela coisa de que você tem acesso a uma série de produtos, né? E isso acaba sendo uma coisa que as pessoas acham legal e a gente acaba desmerecendo o valor nutricional do alimento in natura. E eu concordo com você que tem tido um retorno às origens, né? As pessoas querendo cozinhar, cursos de culinária, pessoas compartilhando receitas mais saudáveis. Eu acho que tem havido um certo resgate por parte das pessoas que estão um pouco mais antenadas, né, em relação à sua alimentação. Bom, para a gente encerrar, qual mensagem final você daria para as pessoas que estão nos assistindo e que gostariam de ter uma saúde melhor, de melhorar a sua alimentação, a alimentação da sua família? Olha, volte a cozinhar, se divirta na cozinha, pegue um alimento mesmo minimamente processado e faça. Cozinhar é mágico, né? Quando você começa a adquirir confiança e começa a perceber que existe uma maneira de transformar aquele alimento numa refeição, isso tem que dar prazer. Então, a minha sugestão é volte a valorizar a culinária e principalmente a culinária brasileira, que é uma das mais bacanas do mundo, entendeu? Eu acho que a gente, como brasileiro, devia se orgulhar da culinária brasileira e devia defendê-la, protegê-la dessa indústria de alimentos ultraprocessados e dessa globalização alimentar. Doutora Renata, muito obrigado. Você trouxe informações bem interessantes, foi muito esclarecedor. Quero te agradecer. Agradeço também a todo o núcleo que tem trabalhado e tem lutado por uma alimentação mais saudável para todos nós brasileiros. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. E aí, você gostou do nosso papo? Foi importante para você? Bom, você sabe que a Sou Saúde tem tudo a ver com espalhar, com semear saúde para todas as pessoas. E dessa vez você vai ter a oportunidade também de contribuir
para a saúde de milhões de brasileiros. Participe do estudo Nutrinet Brasil, que foi mencionado pela doutora Renata Levi. Esse estudo é um estudo que vai acompanhar a saúde de mais de 200 mil brasileiros durante 10 anos. Basta você digitar no Google Nutrinet Brasil, entre no site, inscreva-se, responda rapidamente o questionário e você vai fazer parte desse estudo que vai mudar a história da alimentação de cada um dos brasileiros. E como sempre tem um bônus especial para cada um de vocês que ficou até o final. Você vai poder entrar no nosso site e baixar gratuitamente um guia com os 10 piores alimentos ultraprocessados, aqueles que nunca deveriam entrar no seu carrinho de compras e muito menos no seu estômago. Não compre, não leve para casa, não ingira esses alimentos, porque eles não vão fazer bem para você e para a sua saúde. Como é que você faz para baixar? Entre no endereço que eu vou te falar agora, sousaude.com/3, SOWsaude.com/3, e você vai receber gratuitamente no seu e-mail esse guia com os 10 piores alimentos ultraprocessados. Chegamos ao fim do episódio de hoje, espero que tenha sido útil para você. Semana que vem eu estou de volta com mais algum assunto, fique ligado e não perca o próximo episódio da Soul TV e também do Soulcast, o podcast oficial da Soul Saúde, a sua dose semanal de saúde e bem-estar. Um abraço e até lá!